A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aí na live no nosso sábado à noite para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a verdade de Deus, a verdade inabalável do Senhor das nossas vidas. Você que está com a sua Bíblia em sua casa, quero que você abra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 19. Eu vou ler em duas versões diferentes, para que já possa abrir o nosso entendimento em nome de Jesus. Se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E uma outra versão diz que se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Senhor, aqui está a tua palavra, e aqui está o teu povo carente, com saudades de estar na tua casa, Senhor. Ah, Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Pai, apesar de mim. Em nome de Jesus, faz com que essa mensagem possa ser propagada a muitas pessoas, Senhor. Nós somos carentes de Ti, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu essa carta, esse versículo, aos que moravam em Corinto. E a cidade de Corinto era uma cidade bem parecida com a cidade de Santos. É uma cidade portuária, mas era uma cidade conhecida por conta da prostituição, da perversidade que havia ali. Para vocês terem noção, existe um verbo no dialeto deles, um verbo que é korintiozonai, que significa imoralidade sexual. O nome da cidade virou um verbo da prática de imoralidade sexual. Tão perversa era essa região. Paulo exorta no capítulo 5 pessoas que têm se relacionado, homens, filhos que têm se relacionado com a esposa de seus pais. Quer dizer, eles estavam em absoluta perversidade. Então o evangelho chega ali, Paulo começa a pregar o evangelho e o evangelho começa a transformar esse tipo de gente que mora naquela cidade, uma cidade onde vários povos começaram a habitar, uma cidade onde era trânsito comercial e aquele lugar estava de maneira perversa até que o evangelho chega naquele lugar. Paulo ministra isso, Paulo anuncia isso, para que as pessoas parem e reflitam. E nós estamos vivendo um tempo de vírus, um tempo de coronavírus, um tempo de quarentena. Eu entendo que da mesma maneira que Paulo escreveu para Coríntios para que eles parassem e refletissem na vida deles, assim o Senhor está permitindo que eu e você pare tudo. Pare de trabalhar, pare de estudar, pare dos seus afazeres. E uma geração que diz tanto que não tem tempo, agora tem tempo para buscar ao Senhor, tem tempo para refletir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O contexto que Paulo fala, esse versículo, fala de Paulo falando sobre vida eterna. Se você pegar um pouquinho antes, no versículo 3 do capítulo 15, vai falar: eu lhes transmiti. Nós estamos aqui fazendo uma transmissão. E ele teve esse mesmo objetivo. O texto diz: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Paulo tem a intenção de mostrar para eles o seguinte: Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. Jesus pode nos salvar. No capítulo 15, versículo 22 está escrito: assim como todos morreram em Adão, todos são em Cristo, e todos em Cristo receberão uma nova vida. Sabe o que eu entendo? Que Deus deu esse tempo para eu e você parar e pensar na nossa vida. Quanto custa hoje o nosso dinheiro? Da onde vem a nossa esperança? A Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo vem só dessa vida terrena, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quanto custa o nosso dinheiro hoje? Quanto custa o entretenimento hoje? Se a nossa esperança estava no dinheiro, nós estamos fritos. Se a nossa esperança está no entretenimento, no governo, na nossa própria vida, quanto custa a cura do coronavírus, que é impagável até o dia atual? Quanto vale um helicóptero de um cara que não pode andar no helicóptero? Quanto vale você morar do lado da Disney, se a Disney está fechada? Eu ouvi uma frase, li uma frase no Facebook: teremos mais falidos
do que falecidos no coronavírus. E a minha vontade era escrever embaixo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque uma vida tem um valor inestimável. Mas a nossa mente terrena é tão apegada às coisas aqui que a gente está preocupado com falir, no lugar de estar preocupado com falecer. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança está nessa vida apenas? Ou a nossa esperança está na vida eterna com Cristo Jesus? A palavra de Deus diz, nos revela, que a nós deu o direito de viver uma só vez. E depois disso vem o juízo. Ou seja, a vida é uma só e ela é rápida, ela é breve. A nossa esperança não pode estar só nas coisas terrenas, mas deve estar nas coisas do alto. E pensando nisso tudo, eu quero deixar 4 pontos para você. Primeiro ponto, tema se afastar do Pai. Eu sou muito presente na minha família biológica. Eu e meus pais, meu irmão, a gente frequenta muito a casa do meu pai. E nós estamos agora distantes. Nós estamos em quarentena. E isso me fez refletir. Que a gente tenha temor de não se afastar do Pai. Que a gente tenha temor de não sentir saudade de um Deus que está presente. Ainda mais agora que nós temos tempo de sobra. O segundo ponto que eu quero deixar para você é: Jesus é suficiente. Experimente isso. Certa vez o próprio Paulo, que estava falando sobre isso, sobre ter esperança não só nessa vida terrena, mas também na vida que há de vir. Ele disse o seguinte: ele estava em oração por algo que estava afligido a vida dele. E ele disse: eu já orei 3 vezes para que o Senhor venha e me livre desse sofrimento. Mas o Senhor me respondeu: a minha graça te basta, pois o meu poder, a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo não tinha esperança dele só nas coisas terrenas. Então quando Deus vira para mim e para você e fala: olha, nós devemos clamar, nós devemos orar sem cessar, muitas vezes nós não temos a resposta que nós queremos. Eu orei para que o Brasil seja conhecido como uma nação em que o coronavírus não se alastrou como nas outras. Eu tenho orado por isso, eu tenho profetizado, e o nosso Jesus tem poder para que isso aconteça. Mas não foi hoje. Hoje eu orei e hoje eu acordei e mais casos surgiram. Mas eu ouço a voz do Espírito Santo falando aos meus ouvidos: a minha graça te basta. A segunda coisa é: Jesus é o suficiente. Experimente. Toda crise tem 3 elementos: solução, final e aprendizado. Agora a grande questão é o que nós levaremos de aprendizado. Assim como Paulo disse para a galera: ei, para pensar na vida de vocês. Para de pensar só na vida terrena. A esperança de vocês tem que estar nas coisas da vida eterna, porque senão vocês são infelizes, senão vocês são dignos de pena. Pessoas perderam riquezas em bolsas de valor, empreendimentos que estão sendo fechados. Crê no Senhor Jesus. O Senhor tem um escape para a tua vida. Agora não fique longe do Pai. Agora entenda que Jesus é o suficiente, porque nós cantamos que Jesus é o suficiente, nós falamos que Jesus é o suficiente, mas nós precisamos entender que nós só perceberemos de fato que Jesus é o suficiente quando nós perdermos tudo e estarmos plenos no nosso Senhor e Salvador. O Senhor é o nosso pastor, de nada eu tenho falta. O Senhor é o nosso pastor, e porque eu tenho Ele, o meu pastor, eu tenho tudo, porque Ele supre as minhas necessidades. É tempo de nós nos voltarmos para as promessas e para as palavras que Deus libera sobre as nossas vidas. Todas as coisas cooperam juntamente. Hoje está tudo bagunçado, hoje está tudo espalhado, mas daqui a pouco as coisas vão se juntar, e a glória de Deus vai ser vista através da sua vida. Então a primeira coisa: tema se afastar do Pai. Você não está em quarentena de Deus, em nome de Jesus. Você, por mais que não possa estar vindo na igreja, você tem a palavra de Deus na sua casa. Você pode orar no nome de Jesus. Segunda coisa: Jesus, Ele é o suficiente. Ele pode te fazer pleno. E é muito interessante nós vermos a geração virtual entediada em casa, mesmo tendo o celular em casa, mesmo tendo Netflix em casa. Por quê? Porque o Netflix não nos supre. Porque nada nos faz pleno a não ser o próprio Jesus, que é o suficiente. Terceira coisa: nada poderá nos parar. Nada poderá nos parar.
Esse Paulo que fala, olha, que a nossa alegria, que a nossa esperança deve estar nas coisas eternas. Esse mesmo Paulo foi preso e ficou como nós, ou muito pior que nós, porque o contexto de prisão daquela época era um buraco numa caverna, onde se ficava ali com umidade, sem iluminação. Paulo preso, escreve 4 cartas. Paulo preso, continua propagando o evangelho. Paulo preso em quarentena, trazendo para o nosso contexto, não deixou de anunciar. E as cadeias daquela época não eram que nem as cadeias de hoje em dia que tem celular, né? A cadeia daquela época não tinha celular. E teve um amigo meu que postou no Facebook que agora ele entende por que os caras na cadeia ficam passando trote, porque é mó tédio, né? Aí os caras começam a inventar o que fazer. Paulo ele estava preso, fisicamente falando, mas ele fez algo. Ele escreveu uma carta. E eu acredito que se ele tivesse um celular, ele faria uma live. Eu acredito que se ele tivesse um computador, ele mandaria um e-mail. Ele tinha nas mãos dele a oportunidade de mandar uma carta. Ele mandou 4 cartas para 4 igrejas. E essas cartas até hoje são transmitidas a nós. Influenciam as nossas vidas. Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Cartas que ele escreveu enquanto estava preso. Meu querido, nada vai nos parar. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Mas pare para pensar, o texto não está falando que a porta da igreja é forte o suficiente para o inferno não entrar. Não é isso. O texto está dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós temos autoridade no nome de Jesus de arrebentar com essa porta. A porta da incredulidade, a porta da ignorância, a porta da autossuficiência. Nós estamos aqui para anunciar em alta voz: Jesus está voltando. Jesus é real. Eu e você em nós mesmos, nós não podemos, mas Jesus pode. Deus te parou. Às vezes eu prego na FEBEM e eu começo perguntando para eles: e aí, tá tudo bem? Aí eles falam: não, senhor, né? Estamos presos aqui. E eu falo para ele: sim, Senhor, porque talvez em um outro contexto você não parasse para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei onde você estaria num sábado à noite, mas hoje você está aí, assistindo um vídeo. Deus está falando com você, e Deus tem falado a nós. Pode crer que nós vamos sair dessa. A grande questão é: tema se afastar de Deus. Jesus é suficiente, nada pode nos parar. E por último, aonde nós passaremos a quarentena da eternidade? Aonde nós passaremos a quarentena da eternidade? Nós precisamos, como cristãos, entender que Deus está fazendo eu e você parar para ter mais tempo de anunciar que Jesus é real. A minha esposa está grávida e eu tinha que comprar um último objeto do negócio que tinha que levar, a bolsa do bebê que tem que levar para o dia do nascimento da Maria Flor. E eu cheguei nessa loja, e quando eu cheguei na loja, a moça tinha acabado de receber o telefonema falando que as lojas teriam que fechar. Essa moça começou a chorar na minha frente. E eu pude falar do amor de Jesus, eu pude orar. Ontem foi lançado um desafio nas redes sociais, da gente cantar na janela. E ontem eu peguei meu cavaquinho para matar a saudade do meu samba gospel e cantei: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. E aí hoje eu falei para Marcelo, falei: amor, hoje eu quero fazer um negócio diferente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu peguei uma placa, escrevi: Jesus pode, creio, por isso anuncio. E coloquei o meu Instagram pessoal, Adam_JC, e deixei na varanda, porque eu falei: eu vou cantar Jesus, as pessoas vão ver a placa, vão me seguir no Instagram, e lá eu estou pregando Jesus. E eu peguei o meu violão, irmão, e eu esqueci onde eu estava, e eu comecei a cantar Pai Nosso, que foi essa canção que nós cantamos aqui. E quando eu terminei, foi um momento muito especial, onde a presença de Deus se manifestou na minha vida ali, parecia que eu estava no meu quarto. E quando eu terminei, as pessoas começaram a aplaudir, algumas pessoas começaram a cantar enquanto eu estava cantando, outras pessoas começaram a gritar: o Senhor está entre nós, outras pessoas começaram a gritar: Deus está guardando a nossa nação. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Vamos fazer alguma coisa. E vamos pensar aonde passaremos a nossa quarentena eterna, um momento em que seremos separados
para Deus, ou seremos separados de Deus. Deus, ele é tão educado, mas tão educado, que ele vai permitir você passar a tua eternidade com o teu melhor amigo. Se você crê, tem fé em Cristo Jesus, que ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, a palavra de Deus diz que você deve confessar com a boca o que você crê no coração. E quando você faz isso, você passa a ser filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, você tem a certeza da salvação. Porque o Espírito Santo testifica no teu espírito que você é salvo. Isso é que a palavra de Deus nos ensina. Agora, se você escolher não ser o melhor amigo de Deus, como o pastor Cláudio Duarte costuma brincar, para ir para o inferno não precisa ter fé não. Isso é coisa da concorrência. Você não precisa acreditar. Agora, creia em Cristo Jesus e será salvo tu e tua casa, em nome de Jesus. Eu creio num Jesus que pode. Jesus, ele pode nos livrar da luta. Em vez de eu ter uma luta, ele vem me dar um livramento e eu nem vejo a luta. O Senhor, ele pode nos livrar na luta, durante a batalha, com dificuldades. Mas preste atenção, o Senhor, ele também pode nos abençoar com a vida eterna. Porque eu creio que eu e você, nós vamos sair livres desse vírus maldito. Mas eu tenho convicção de que mais cedo ou mais tarde, Jesus vai voltar. Ou eu e você vamos morrer. Mas o nosso Deus não está limitado em nos livrar da fornalha, nos livrar na fornalha. Quando Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados ali, quando eles foram questionados antes deles serem lançados, eles falaram para o rei, preste atenção, o Deus que nós servimos pode nos livrar da fornalha. Mas mesmo que ele não nos livre, nós não nos prostraremos. Sabe o que eu entendo? A esperança de Sadraque, Mesaque e Abdinego não estava no seu dinheiro, porque eles estavam se opondo ao chefe maior do governo. A esperança de Sadraque, Mesaque e Abdinego não estava na sua carne física, porque eles certamente iriam para a fornalha depois de se opor ao governador. A esperança deles estava no Senhor. A esperança deles estava na eternidade. E eles disseram, olha, eu posso até morrer, mas eu não vou renunciar ao meu Deus. Eu posso morrer, mas eu não vou negar minha fé. É tempo de anunciarmos a Jesus. Sadraque, Mesaque e Abdinego é lançado na fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais. E quando eles entraram, o rei olhou e viu e falou, a gente não lançou 3 homens, eu vejo 4, e o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Meu querido, talvez o nosso contexto seja de fornalha, mas eu quero te convidar a dançar com Jesus em meio à fornalha. Pois enquanto profetizamos, enquanto oramos, enquanto anunciamos que Jesus é real, a glória de Deus está sendo vista através das nossas vidas. Eu quero te impulsionar a não parar. Ore a Deus, peça uma estratégia, escreva versículos, grave vídeos. Ah, eu sou tímido, pega vídeos existentes e multiplica, compartilha, comenta. Faz alguma coisa, como disse Paulo, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Jesus está voltando, as pessoas estão morrendo e nós precisamos anunciar que Jesus pode, que Jesus é real. Ele pode nos livrar da fornalha, Ele pode nos livrar na fornalha, mas mesmo que pereçamos na fornalha, temos a vida eterna, não temos o que temer. Quero fazer uma oração pela sua vida, em nome de Jesus. E tem um texto que fala para a gente estar pronto para encontrar com o nosso Deus. Fecha os teus olhos na tua casa, coloca a tua vida diante de Deus. Qual tem sido a tua preocupação? Coisas eternas ou coisas terrenas? Qual tem sido o foco do que você chama de cristianismo? Bens materiais ou uma vida espiritual? Eu creio que Deus é um Deus que abençoa financeiramente, que abençoa com posses, mas isso é a consequência daquele que tem o Senhor como Deus. Cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas. Clame ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Tome posse do Salmo 91, pois o Senhor é contigo. Aquele que me ama, eu protegerei. Aquele que confia, eu guardarei. Se você fizer do Senhor o teu abrigo, Ele vai te proteger. Mas Jesus disse, quantas vezes, Jerusalém, eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os seus pintinhos,
mas vocês não quiseram. Deus nem sempre age por necessidade, senão o coronavírus já tinha acabado. Ele se move também por fé. É momento de nós crermos. Aonde você vai passar a tua quarentena eterna? Se você não tem certeza da tua salvação, fecha os teus olhos, repete uma oração comigo. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, você quer fazer uma realiança, renovar a tua aliança com Deus, fale com o Senhor agora, repete essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, em meio ao caos, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Muda a minha história, perdoa os meus pecados, renova a minha aliança, ou faz uma aliança minha e tua, Senhor. Transforma a minha vida em nome de Jesus. Amém. Meu querido, pode parecer que é só uma oração, mas a palavra de Deus diz que quando confessamos com a boca o que cremos no nosso coração, nós somos salvos. Você passou de ser criatura a filho de Deus. E eu queria que você que confessou a Jesus como Senhor e Salvador, você possa escrever aí embaixo, aí, ó, eu orei e estou salvo. E você que já tem Jesus no teu coração, que tem essa convicção, escreva aí, olha, eu sou salvo e vou anunciar a salvação em Jesus. Escreva, profetize, eu sou salvo e quero anunciar e vou anunciar a salvação em Jesus. E você que aceitou a Jesus através dessa oração, coloque, eu sou salvo. Eu repeti essa oração, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua história e que você possa estar atento às lives. Nós estamos sempre trazendo conteúdo para abençoar a tua casa, a tua família e a tua mente. Traga à memória aquilo que dá esperança, em nome de Jesus. Pastor João? Você que está aí com a gente, vai compartilhando, marca pessoas, para que mais vidas possam estar conosco e serem abençoadas em nome de Jesus.